Pessoal, tá fazendo um vídeo novo do setup, meu produtor novo aqui, o Tom Araújo, sigam nas redes sociais depois. E vou estar explicando, meu setup mudou bastante de um tempo pra cá, troquei praticamente tudo, com exceção de algumas peças que eu sempre utilizo. E eu vou estar passando para vocês no vídeo aí, explicadinho como eu tenho usado, quais são os efeitos que mudaram, para vocês conhecerem aí. Isso aí, abraço, vamos lá. Isso aí, bom, começando o setup, eu entro primeiro no afinador, que é o Polytune, todo mundo já conhece. Dele eu vou para o SP Compressor, vou para o clone da colateral, o time, que é meu overdrive há muito tempo já, eu não tenho substituído. Dele eu vou para o DD5, do DD5, esse DD5, vocês podem, isso daqui é um DD5 da Boss, foi feito o recase pela Doom FX, e aí já tem o tap, eu já tenho o tap aqui, e ficou mais bonito. O meu já estava com a caixa bem surrada, e aí ficou, eu fiz esse recase com o pessoal da Doom FX. Então dele eu saio, entro num delay totalmente analógico, que é o Recoil, ele simula um tape delay. Dele eu vou para o Boss CE2. Esse Boss CE2 ele está com a modificação da JR Mode, né, lá pelo Junior José, e a modificação Hi-Fi Leslie, então eu consigo usar ele desde um chorus até um Leslie. E entro no Neuneber Seraphim, que ele, além de ter um reverb excelente, ele ainda tem a opção de shimmer, que eu uso bem pouco, mas eu utilizo também, se eu precisar, eu já tenho um shimmer nele. Então, esse aqui é o meu som limpo da guitarra. Eu tenho usado uma Gretsch Big. Som limpo não, né? Desculpa. Eu uso sempre com o time ligado. Como que eu trabalho o meu setup? Como se eu estivesse tocando em um ampli valvulado. Então, meu som vai ser sempre com o time ligado, que é esse som. Sem o time. Com o time. Então ele já simula como se fosse o meu ampli. E quando eu quero mais ganho, aí eu tenho as opções de ou eu empurro ele com o clone, ou eu empurro ele com o próprio compressor. Eu, na verdade, nunca fui fã de compressor, estou me acostumando agora com o SP Compressor. Então eu uso ele na compressão baixa, o volume para dar um boost, e ele tem esse controle de blend. Então, quando eu quero dar um pouco mais de ganho no time, eu vou usar sempre ou o clone ou o SP Compressor. O delay e o reverb normalmente estão ligados. Então eu uso o DD5 já com o tap aqui. Eu uso ele sempre em colcheia pontuada. E aqui eu regulo o tap dele. Esse knob da ponta, por que eu uso os knobs um pouco maiores? Porque ele aqui já é o mix, o level. Então quando eu quero mais delay, eu tenho aqui o som com delay. E quando eu quero alguma coisa com bastante delay, eu só mudo o mix com o pé. O mesmo eu faço com o reverb. Então vocês podem ver que eu já tenho uma configuração pré-montada, já do tamanho da sala de reverb, e eu regulo o mix menos ou mais quando eu quero alguma coisa mais encharcada. E aí, como eu falei, quando são músicas mais lentas, eu uso o SP Compressor. E aí eu vou sempre adicionando camadas no som. Se eu quero uma ambiência um pouco maior, um pouco menor, eu vou regulando no mix, um pouco mais de delay.
Tá? É dessa forma que eu vou trabalhando. Eu vou sempre acrescentando coisas conforme eu vou sentindo a necessidade, de acordo com a música. O delay recoil, como ele é um tape delay, eu deixo ele sempre com bastante repetições, mas com um mix bem baixo. Então eu faço um delay em cascata com os dois, para quando eu quero alguma ambiência, porque ele vai continuar repetindo e batendo no meu reverb. E o CE2, eu utilizo ele de 3 formas. Eu uso ele para ambiências, nesse formato mais tipo um detune. Né, porque ele vai ajudar a dar essa encharcada no próprio reverb. Eu uso ele como um chorus mesmo, aqui com o deft um pouco maior. E eu uso bastante ele numa configuração de Leslie. Aí eu posso, como eu falei, dar aquela empurradinha com o compressor. Coisa de velho. Efeito que quase ninguém usa mais, mas eu uso muito esse efeito de Leslie do C2. O clone da colateral, para mim, esse é o melhor bust que existe no mercado. Muita gente que usa como drive principal, gosta da opção dele como drive, mas eu utilizo ele basicamente para boost. Então, muito difícil eu usar ele sozinho. Mas esse aqui é o som dele sozinho. Então, mas eu vou usar ele sempre para empurrar o meu time, que é o drive principal. Sem o boost. Então aqui para vocês verem um som mais ou menos com bastante ambiência que eu posso criar, porque aqui eu vou estar usando esses pedais todos já ligados, que é como eu falei, eu vou acrescentando os efeitos conforme a necessidade do som. Só pisando e segurando nele. Uma empurradinha com SP.
e volto, dependendo da música, já continuo daí mesmo. Só falando novamente do meu, para quem acompanha o canal já viu, eu utilizo esse pré-ampli desde que eu comecei a usar setup de guitarra, e na igreja que eu tocava eu não podia usar ampli. Então todo mundo sabe que fica uma porcaria você ligar o setup direto na linha. Então eu passo por esse pré-ampli que ele me dá duas opções. Eu tenho uma saída line out, que eu vou direto para a mesa ou direto para uma placa. Nesse caso, a minha saída line out, eu já estou mandando direto para a placa e direto para o computador. E eu posso usar uma segunda saída, que é para eu mandar para um ampli. Então, assim, ou eu ligo direto em linha, ou eu posso ligar em um ampli ruim. Qualquer ampli que eu chegar, eu vou conseguir equalizar através desse pré-ampli e vou ter sempre o meu som que eu estou acostumado. Independente do ampli que tiver no local, independente se eu tiver que ligar em linha, eu não vou passar raiva com o som, eu vou ter sempre o meu som pronto, o som que eu já estou acostumado. A única diferença que ele está, a de um FX, como ele tinha um espaço por dentro, adicionou um boost nele. Então, além de eu ter o pré-ampli, eu tenho um boost depois de todos os efeitos. Que aí eu trabalho de duas formas. Quando eu estou tocando ao vivo, eu uso ele como um boost de volume mesmo. Então eu vou deixar ele desligado. Quando for fazer um solo, quando for alguma coisa que eu quero que a guitarra apareça mais, eu tenho um boost de volume. Ou como aqui eu só estou gravando, não vou ter uma situação de que eu precise me sobressair na mix, eu estou deixando ele como um buffer para eu não ter perda de sinal. Então eu deixo ele ligado como um buffer, eu recupero todo o sinal que eu posso estar perdendo através dos cabos e tudo direto com ele. Então eu acho que ele hoje é um dos meus, a peça principal do meu setup, porque qualquer canto que eu chego eu consigo tocar direto com ele. Tá? Então é isso. Esse é o setup que eu tenho utilizado para tocar. E qualquer dúvida, vocês podem mandar as perguntas no canal, mandar o áudio, que aí a gente pode estar explicando um pouquinho melhor. Beleza? Valeu, abraço.